Nessa segunda parte da aula, né, a gente vai examinar agora uma outra relação entre fórmulas e conjuntos de fórmulas, que é a relação de consequência tautológica. O que nós vimos antes? Nós vimos que uma sentença era compatível com o conjunto se ela fosse verdadeira em algum modelo do conjunto. A gente vai dizer que uma sentença φ é consequência tautológica de um conjunto se não existir modelo do conjunto que dá F para a sentença. Ou seja, se sempre que o conjunto for verdadeiro, sempre que todas as sentenças do conjunto forem verdadeiras numa valoração booleana, a sentença em questão também é verdadeira. Ou seja, nós temos uma relação de consequência tautológica quando for impossível nós termos o conjunto recebendo V numa valoração booleana e a sentença recebendo F. E mais uma vez, vamos ver isso através da consideração de alguns exemplos. Então, nosso primeiro exemplo, eu já deixei então a tabela prontinha aqui, né? Nós temos 3 letras sentenciais envolvidas, é o nosso mesmo exemplo de antes, né? Primeira coisa que a gente tem que relembrar é quais são os modelos desse conjunto. Por enquanto a gente está no mesmo exemplo, então eu tenho que quando C ou D são verdadeiros, essa aqui é verdadeira, falsa nos demais casos, essa aqui é verdadeira quando o D é falso, e verdadeira também quando o A é falso. Nos demais casos, ela é falsa, e isso vai fazer com que eu tenha os seguintes modelos: a segunda linha, a quinta, a sexta e a sétima linha. Como nós estamos agora testando consequência lógica, para que a sentença D ou A seja consequência lógica, ela tem que ser verdadeira em todos os modelos do conjunto. Vamos ver se isso acontece. Na segunda linha, que é modelo do conjunto, ela é verdadeira porque o A é verdadeiro. Na quinta linha, que é modelo do conjunto, ela é verdadeira porque o D é verdadeiro. Na sexta linha, o A é falso e o D é falso, portanto, aqui é falso. Ou seja, essa sentença não é consequência. Por quê? Porque existe uma valoração booleana que, ao mesmo tempo, atribui V para todas as sentenças do conjunto gama e atribui F para a sentença. Então, a justificativa de resposta é dizer a sentença não é consequência tautológica do conjunto, porque é F em uma valoração booleana do conjunto. Mas a valoração booleana modelo do conjunto. Só que em seguida vocês têm que dizer qual é esse modelo ou referir a tabela, né? Porque senão fica só a definição. Então, ou vocês dizem ela não é consequência tautológica porque quando A recebe F, C recebe V e D recebe F, né? Nessa valoração booleana, a sentença é falsa, embora essa valoração booleana seja modelo do conjunto. Ou então vocês dizem, não é consequência tautológica, como mostra a linha 6 da tabela abaixo, e mostrem a tabela. Ok? Então, provar que não é consequência é fácil, porque é provar que é possível dar verdadeiro para o conjunto e falso para a sentença. Como é que a gente prova que isso é possível? Exibindo um caso. Pode ser uma boa questão, vocês tragam para as nossas discussões, porque eu estou insistindo em dizer que a gente prova a possibilidade aqui dando um caso, tá? Tragam isso, eu não quero interromper aqui, mas fica a dica que vai ser útil se alguém colocar essa questão. Vamos ver agora um segundo exemplo, né? Minha sentença F2, C ou A. Eu já deixei aqui pronto a tabela do conjunto, a gente tem os nossos modelos na linha 2, 5, 6 e 7. Vamos ver se por acaso essa sentença aqui é verdadeira em todas as linhas que tem valorações booleanas, modelo do conjunto. Eu já sei que quando o A é F, isso aqui vai dar, a implicação vai dar verdadeira. E sei também que quando C for verdadeiro,
vai dar verdadeiro. Então, aqui e aqui vai dar verdadeiro. Ela só vai ser falsa aqui e aqui. Mas agora, se eu olhar, eu vejo que essa sentença é verdadeira em todo modelo de gama. Vejam bem, ela não é uma tautologia. Ela não é verdadeira em toda a valoração booleana. Ela não é verdadeira em toda a linha da tabela. Mas, se eu tenho uma valoração booleana modelo de gama, então aqui vai dar verdadeiro. Sempre que eu tiver verdadeiro para o meu conjunto, ela recebe verdadeiro. Eu não encontro nenhum caso onde eu venha a ter o conjunto verdadeiro e ela falsa. Por isso, ela é consequência tautológica. Como é que a gente prova que sempre que o conjunto é verdadeiro, ela é verdadeira? Fazendo a tabela. Ou, bom, a gente vai ver, claro, depois procedimento alternativo, mas o meio mais tranquilo, mais seguro é fazer a tabela e mostrar que em todos os modelos do conjunto a sentença recebe verdadeiro. Com isso eu mostro que é consequência tautológica. Bom, o meu terceiro exemplo, né, para nada original, é um onde novamente entra uma outra letra sentencial. Então, cuidado, né? Muito cuidado quando isso acontecer, tá? Porque muito cuidado em combinar a tabela. Ou vocês fazem de início uma tabela que além de A, C e D tem o E, ou façam uma nova tabela com aquele procedimento de duplicação que eu já comentei, né? No caso da compatibilidade, que deve me dar essa tabela aqui. Tá? Então, aqui nós temos, de novo, o mesmo procedimento que eu fiz lá, e a gente tem agora, aqui, né, nas linhas 13 e 4, e nas linhas 9, 10, 11, 12, 13 e 14, os nossos modelos do conjunto. E agora, a gente vai ter que testar esses 8 casos para ver se a sentença recebe verdadeiro em todos os modelos, sendo, portanto, consequência. Se em algum caso que dessas linhas que eu marquei, porque são modelos do conjunto, a sentença receber F, é porque não é consequência. Se sempre der verdadeiro, é consequência. Bom, vocês já devem estar acostumados a fazer certos atalhos, né? Esse aqui é uma implicação. Quando o antecedente, que no caso é o A, é falso, a implicação vai dar verdadeira. Então, essas 8 linhas aqui de baixo foi rápido. No outro caso, para dar verdadeiro, o que tem que acontecer? O C ou E tem que dar verdadeiro. Mas se o C ou o E vão ser verdadeiros, se o C for verdadeiro ou o E for verdadeiro. Bom, na primeira linha, o C é verdadeiro e o E também dá verdadeiro. Na segunda linha, o C é verdadeiro, então o C ou E dá verdadeiro, portanto, a implicação como um todo vai dar verdadeiro. Na linha 3, o C ou E vai dar verdadeiro. Na linha 4, o C é verdadeiro, aqui vai dar verdadeiro. Bom, nem preciso continuar testando. Eu noto que em todos os modelos do meu conjunto gama, essa sentença recebeu verdadeiro. Portanto, como prova essa tabela que a gente fez, a sentença Φ3 é consequência tautológica do conjunto. Exatamente como nos casos anteriores, a gente pode adotar um procedimento alternativo, né? Onde ao invés de fazer a tabela, a gente testa possibilidades. Qual é a possibilidade que nós vamos testar agora? Bom, vamos lembrar, uma sentença é consequência tautológica de um conjunto se sempre que o conjunto der verdadeiro, ela também for verdadeira. Ou seja, uma sentença é consequência tautológica de um conjunto se não for possível ter verdadeiro para o conjunto e falso para a sentença. Por essa razão, então, o que nós vamos testar?
nós vamos testar provar a não consequência. Nós vamos tentar dar verdadeiro para o conjunto e falso para a sentença. Se a gente conseguir, a gente provou que não é consequência. Bom, se a gente não conseguir, a questão é um pouco mais complicada. Mas então prestem atenção, né? Para provar compatibilidade, a gente tentava dar verdadeiro para tudo, porque se a gente conseguisse, tinha provado que é compatível. Para testar a consequência, é mais fácil a gente testar a não consequência e ver se a gente consegue dar verdadeiro para o conjunto e falso para a sentença. Vamos ver esses nossos 3 exemplos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou tentar, digamos assim, passar do verdadeiro para o falso, ter o conjunto verdadeiro e a sentença falsa. Vamos ver se eu consigo dar V aqui e F aqui. Então, vamos ver se eu consigo atribuir um valor para o A, atribuir um valor para o C e atribuir um valor para o D, de modo a conseguir obter o conjunto verdadeiro e a sentença falsa. Tá? Bom, o que acontece aqui? Vocês talvez percebam que é mais fácil começar com as condições para fazer isso aqui falso. Por quê? Porque para essa sentença φ1 ser falsa, só tem um jeito. O A tem que ser F e o D tem que ser F, né? Então, é mais fácil a gente começar aqui. Aqui F, aqui F. Ou seja, vamos ver se dando F para o A e para o D, eu consigo manter as duas lá em cima V. Então, a gente já teria o quê? O A, F, e o D, F, e o D, F. Bom, essa minha segunda sentença ficou ok, porque F com F vai dar V. A minha disjunção, se eu dou D para o F, para ela ficar verdadeira, eu tenho que dar V para o C. Mas nada me impede de dar V para o C. Né? Sempre depois que a gente encontra a valoração, vale a pena a gente testar, a gente apagar aqui os nossos rascunhos e fazer um teste para ver se a gente não deixou passar nada. Né? Bom, o que acontece? Primeira sentença, C verdadeiro, pronto, que deu verdadeiro. Segunda sentença, D verdadeiro, pronto, que deu verdadeiro. Φ1, o D é falso, o A é falso, então aqui vai dar falso. Bom, com isso, eu posso, sem fazer a tabela, provar que não é consequência tautológica. Por quê? Porque eu posso dizer não é consequência tautológica, pois existe uma valoração booleana, modelo do conjunto, que falsifica a sentença. A saber, por exemplo, a valoração tal, tal, tal. Mas vocês têm que me dar o exemplo, senão vocês vão estar só repetindo a definição de valoração booleana. E também não vai adiantar vocês dizerem coisas do tipo, porque nada impede. Vocês têm que provar que nada impede. Ok? Bom, o que acontece no meu segundo exemplo? Né? Vamos tentar de novo o quê? Dar verdadeiro aqui e falso aqui. Bom, de novo, nós estamos numa situação onde é mais fácil levar em conta as condições para essa aqui ser falsa. Por quê? Porque só tem uma possibilidade disso aqui ser falso. A única possibilidade de φ2 ser falso é o A ser verdadeiro e o C ser falso. É o único jeito, não tem outro jeito, né? Bom, vamos ver se eu consigo dar verdadeiro para o conjunto e falso para esta sentença, tá? O que vai acontecer? Então, eu já sei que o único jeito de dar falso lá embaixo é o C falso e o A verdadeiro. O A verdadeiro me daria o C falso aqui. Bom, se eu atribuo falso para o C, para que essa primeira sentença seja verdadeira, eu seria obrigada a dar V
para o D, né? Se é para ter um modelo do conjunto, eu teria que dar V aqui para o D. Mas, bom, se eu dou V para o D, como esse aqui eu era obrigada a dar falso, não deu, não consigo, respeitando as condições para dar falso aqui, verificar todas aqui em cima. Não tem como eu conseguir dar V aqui e falso aqui. Mais uma vez, a questão é como é que eu provo isso? Como é que eu provo que não tem valoração booleana que dá V aqui, F aqui? Não vai adiantar vocês colocarem um xizinho de fracasso na tentativa de vocês. Ou vocês fazem a tabela, mostrando que em toda valoração booleana modelo do conjunto, a sentença recebe V, ou então vocês vão ter que reconstruir por um argumento mostrar que eu não consigo satisfazer conjuntamente as condições para o conjunto receber verdadeiro e a sentença receber falso. Ok? Eu vou deixar o terceiro exemplo de lado, né? Porque era também consequência, né? Só chamar a atenção que a gente pode testar esses dois casos e, na dúvida, fazer a tabela. Ok? Então, o que vocês devem fazer? Uma nova pausa, só falta mais um pouquinho de matéria na aula de hoje. E revejam o conteúdo na página 63 e façam um pouquinho de exercício para fixar consequência na página 2, no bloco de exercícios romanos 2, exercício 16, façam agora o D e o E. É pouca coisa, mas só para fixar antes de continuar o restante da aula.